Salve guys, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Hoje vou trazer para vocês o deck de Pelugel ou Furhire. É um deck que eu tinha no Duel Links e resolvi montar aqui no Master Duel porque tem cartinhas diferentes. E eu não vi nenhum vídeo de um brasileiro, pelo menos, falando sobre ele, e então eu resolvi trazer para vocês, beleza? Eu vou mostrar a minha decklist pra vocês, mostrar dois replays do deck jogando e do que ele consegue fazer com as cartas que a gente tem, com as cartas que eu tenho. E depois no final do vídeo eu faço um apanhado e falo pra vocês o que eu acho do deck e cartas que podem entrar nessa decklist aqui, beleza? Bom, Pelugel é um deck de enxame, ou seja, ele é um deck que tem uma grande facilidade de encher a mesa com cartinhas, tá? Tipo mais ou menos o que o Senju faz, se você jogar de Senju no deck no evento de normal e rara, tá? Vou explicar pra vocês então os Peluguéis. Eles estão divididos em duas classes, mais ou menos, que é os de 1 a 4. Tem um efeito padrão, que quando ele está na mesa, você pode dar special de um Pelugel com um nome diferente da sua mão. E é por isso que ele tem essa facilidade de encher a mesa, porque você bota um, ele puxa o outro, esse outro puxa mais um, e você consegue encher a sua board, tá? Comecei explicando a Filo, eu rodo uma cópia só. Quando ela está no campo, ela pode trazer um Pelugel da sua mão, e se isso acontecer, ela invoca um Pelugel do seu cemitério em posição de defesa, beleza? A Dompa, quando vê um Pelugel seu special, destrói uma carta face up. A Recon destrói uma carta face down. A Helmet, você descarta um card Pelugel da sua mão e compra uma carta. Isso aqui pode ser útil, já explico porquê. O Beat, que é o seu principal boneco, que é a sua rota, que é... ele pega qualquer monstro com Pelugel dos decks para sua mão. Então, se você tem um Beat e outro Pelugel, você consegue colocar 3 bichos na mesa já. É um bicho bem importante, tem que ter 3 cópias dele. O outro é o Seal, que quando o Pelugel é invocado em versão especial, ele recupera um monstro Pelugel do Grave para sua mão. O Bravo, que está aqui para dar um buffzinho de ataque de 500 de ataque para cada Pelugel. É interessante, vale a pena rodar 2 copiazinhas. E é isso. Os outros Pelugéis, que é aqui o Dyna, a Whis e o Rafale, eles ativam seus efeitos quando eles são invocados. Então o Dyna, quando ele é invocado, ele bane cards do Grave do seu oponente conforme você tem Pelugéis na sua mesa. Então se você invoca o Dyna com mais 2 Pelugéis na mesa, você vai banir 2 cards do cemitério do seu oponente. O que volta e meia é relevante, né? A Whis, quando ela entra no campo, você ganha 500 de vida para cada outro Pelugel que você controla. E ela tem um efeito rápido, que você pode descartar um card de Pelugel e negar um efeito de magia e armadilha. Beleza? O Rafale, que era para ser o boss monster do deck, quando ele é invocado, você escava cards do topo do seu deck igual monstros Pelugéis que você controla, tá? Então, você invocou o Rafale com outros 2 Pelugéis na mesa, você vai escavar 2 cards do topo do seu deck e escolher um para trazer para sua mão. Esse efeito é bem forte. Basicamente, isso aqui é o que eu uso de monstros Pelugéis, tá? As outras cartinhas de Pelugel são Perturbação Pelugel, que eu escolho um Pelugel no meu cemitério e invoco ele em versão especial em posição de defesa. E o Novato de Pelugel, que eu ofereço como tributo um Pelugel e invoco do meu deck um outro Pelugel que seja um nível maior ou menor. Isso funciona porque eles são todos levels... É uma escadinha, né? Esse aqui é level 1, esse aqui é level 2, esse aqui é 3, esse aqui é 4, aí depois esse aqui são 6, 7 e 8, tá? Então esses aqui são os cards de Pelugéis. No extra deck tem mais uma cartinha que é o Boss Monster, que é o Fogo. O Fogo, ele é um bicho forte, mas essa primeira linha de texto aqui deixa ele mais ou menos, que ele não pode ser usado como matéria Link, tá? Mas ele é um bom bicho. O efeito dele é o seguinte, quando ele entra na mesa, ele invoca a conversão especial do seu deck um Pelugel em posição de defesa, tá? E se você destruir, ou melhor, se você não, se um card for destruído no campo do seu oponente, você compra um card. E se você controlar 3 monstros Pelugéis, você compra 3 cards. Então é um boneco que compra 3 cards para sua mão, é bem forte. Eu vou mostrar os replays pra vocês e depois eu explico o resto das coisas que eu uso.
A única coisa que eu tenho que falar que é extremamente interessante para esse deck é o nosso queridíssimo DPE. Por que, Léo? Porque esse deck, como eu falei, ele enche a mesa muito fácil. Então é muito fácil de você dar uma verte com o DPE. E o DPE funciona muito bem com o fogo, porque você começa o turno do cara, você dá o efeito DPE, estoura o DPE e uma carta do cara, e você compra 3 cards, sabe? E eu não expliquei, né, mas o Rafale também tem um efeito que você pode descartar um card pelo aluguel e negar o efeito de monstro. Então, eventualmente nesse efeito de você dar DPE, estourar uma carta e comprar 3 coisas, 3 cards, você acha os negate tanto para o Whis como pro Rafale, certo? Vou mostrar pra vocês agora os replays. Eu dei uma draw, nunca tinha dado draw nesse jogo. Jogar. Tentei explicar mais ou menos o que o deck faz, qual é o teto do deck dessa minha card list. E mostrar que é um deck que, cara, dá pra jogar, sabe? Ó, esse aqui é um duelo que eu comecei em primeiro. Eu comecei com 3 pelo Gel. Nenhum dele é o beat, mas eu consegui chegar numa mesa relativamente longe. Efeito do Seal, traz a Filo. Efeito da Filo, traz a Whis. Vou ganhar vida com a Whis. Vou fazer o Fogo. Fogo na mesa. Vou trazer um Peluguel em posição de defesa do meu deck. Trouxe o beat. Dei a perturbação na Filo. Comprei com o beat a carta que eu queria. Comprei Rafale. Efeito do beat. Invoquei Rafale. Procurou o efeito da Whis e procurou o efeito do Rafale. Aqui vocês podem usar aquela mecânica de escolher a ordem das chains, pode ser útil para você proteger um dos efeitos, né, que você quer que passe. Rafale, olhei as 3 cartas do topo do meu deck, peguei a Destiny Fusion, efeito da Filo, trouxe a Whis de volta, tributei com o Beat e a Filo, fiz uma Mascarena. Dei efeito do DPE, dei a Destiny Fusion pra fazer um DPE. DPE em defesa. Tá. Ok. Eu não sei se o cara vai jogar. Mas só... ok. Mas só explicando pra vocês aqui. Eu tenho o pop do DPE. Ou seja, eu vou estourar uma carta do cara. Nisso que eu estourar uma carta do cara, eu vou comprar 3 cards com o fogo. E esses 3 cards vão virar um negate de monstro no Rafale e um negate de spell na Whis. E eu ainda tenho uma Mascarena na mesa. Vou acelerar aqui para ver o que o cara vai fazer. Tava jogando com esse deck de reptiliano, que eu nunca tinha enfrentado. Eu gravei esses replay no Platina 4, eu acho, tá? Ou Platina 5, não lembro agora. O cara fez a boneca. Eu dei efeito do Rafale, estourei. Procurou o efeito do fogo, procurou o efeito do Rafale. Tomei Khalid no DP, mas independente. Comprei 3 cards. E como eu falei, um desses cards é um Peluguel, então eu tenho um negate de monstro. Ou um negate de monstro, ou um negate de magia aqui na Whis, né? Ele foi dar o efeito do Ammonite, eu descartei, neguei o efeito. Ele ia dar o efeito do Dangerous dele ali, mas ele só tinha uma carta na mão, então não ia funcionar, né? O outro replay que eu tenho pra mostrar pra vocês é um replay do começando em segundo. E mostrando que dá pra matar bem fácil começando em segundo. Porque o Bravo dá um buff de 500 de ataque, isso eventualmente é bem relevante, né? Deixa eu só acelerar aqui. O cara vai fazer os combos de Ignister dele. E eu vou dar um Nibiru no Link 3, né? Deu a terra, trouxe o menininho de chapéu. Vai fazer o Link 2. Efeito do campo, trouxe mais um da mão. Banhou uma coisa. Deu espírito de luteador. Aí aqui ele fez o templário. No efeito do templário eu dei um Nibiru
porque se eu deixo o efeito do Link resolver, ele encheu o board dele, sabe? Aí eu falei, não, vamos dar o efeito do Nibiru logo. Ele até tá se jogando aqui com o Renascimento, mas o problema é que o Renascimento ele não traz na Extra Zone, né? Então o Link dele não apontava mais pra zona de monstro e ele não conseguiu sair jogando. Comprei uma Destiny Fusion gigante, né? Dei efeito do Beat e tomei um Cálice. E depois eu comento sobre essa jogada, mas tenho essa jogada aqui em mente, tá? Eu dei Novato de Peluguel pra trocar e não perder o efeito. Dei efeito do Seal, recuperei o Beat pra mão. Efeito do Dompa, entrou o Beat, vou estourar uma carta do cara. Efeito do Seal, traz o Rafale, Rafale vai escavar o topo do meu deck. Peguei um Dyna e trouxe o Filo com o Beat. Aí fiz o fogo, trouxe o Bravo. Bravo traz a Filo, Filo traz o Dyna. Todo mundo vai ganhar um buff de ataque. Bani as 6 cards do deck do cara. Fiz Mascarena, DPE. E aqui eu já tenho dano suficiente pra matar ele, né? Aqui o que eu ia fazer é dar o pop aqui com o DPE pra mim comprar cartas e já ver negates aqui no Rafale. Porque pra não tomar desvanecer batalha e uns negócios assim, né? Mas e o cara quitou. E é isso, guys. É um deck bem justo pro que ele faz. É um deck bem barato, porque você consegue montar ele só da box dele, basicamente. E agora eu vou dar minhas considerações finais, que são... Qual o problema desse deck, Léo? O problema desse deck é só normal summon não passar, sabe? Tipo, lembra que eu falei daquele... Vocês têm em mente aquela jogada que eu dei beat e tomei cálice? Se eu não tivesse o Novato de Peluguel, a minha jogada ia parar ali, entendeu? Porque eu preciso que o efeito dos meus bichos, do meu primeiro bicho pelo menos passe, pra mim continuar a sair jogando. Então essa aqui é uma fraqueza do deck, porque isso aqui toma tudo. Isso aqui toma Ashe, toma Veiler, toma Impermanence. Então eu tô rodando uma desse raciocínio e 3 dessas justamente por causa disso. Porque se meu Normal Summon não passar, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de ferramentas pra tentar continuar jogando. Então, se vocês quiserem colocar mais cópias do raciocínio e tirar isso aqui, por exemplo, ou não sei, rodar menos cópias dessas cartas, é uma possibilidade, sabe? Mas eu gosto de rodar. Talvez dê pra rodar assim, não sei. Outra carta que eu preciso mostrar pra vocês é uma Trap, que eu não tô usando porque ela é UR e é uma UR de Master Pack. Então você tem que basicamente craftar ela com joia, né? E eu não craftei ainda porque tem hand traps pra me pegar, ainda faltam coisas mais importantes que isso, mas em algum momento eu vou pegar essa trap. Basicamente ela fala que cada duelista pode controlar um monstro de cada tipo. E como no Peluguel a gente tem besta guerreira, esses dois são besta guerreira, importante, mas esse aqui é guerreiro, esse aqui é aqua, esse aqui é besta guerreira, esse aqui é réptil, o Rafale é dragão, a Wiz é mago. É bem fácil tu jogar em volta dessa trap, sabe? Então com certeza essa é uma trap que deixa o deck um pouquinho mais competitivo, um pouquinho mais forte. Vale a pena vocês rodarem. Não faz o meu extra deck, mas não tem muito de diferente. Tem um unicórnio, Mascarena. Tem uma Polusa. Mas é estranho fazer esses links porque o fogo não deixa fazer link em cima dele. Então basicamente o que eu sempre faço é uma Mascarena, um DPE e... né, pra dar unicórnio na volta. É isso meu deck, guys. Espero que vocês tenham gostado. Não conheci o deck de Peluguel, não sabia como é que ele jogava. Deixa nos comentários, deixa o like, se inscreve. Eu pretendo trazer mais vídeos de outros decks que eu tenho na minha conta. Dino, eu tenho Ancient Warriors, tem mais alguma coisa. Então se vocês quiserem um deck específico, deixa aí. É nóis, tamo junto, valeu, até mais.